muito bom estar com vocês nesse momento de aula remota, né? É uma aula diferente, é uma aula em que nos traz novas oportunidades de aprendizagem, né? Mas que não nos deixa fugir da questão do conhecimento. Então, eu estou aqui, né, professora Soraya, professora de Geografia de vocês, estou aí com vocês no 6º ano, né, com as aulas de Geografia. Então, vamos para o ponto de partida de onde nós deixamos, né, de onde nós iríamos continuar. Então, para que nós possamos iniciar o nosso momento de aula, nós vamos observar o seguinte, certo? Na aula de hoje, nós vamos precisar do nosso livro didático, né? Aquele livro lá do módulo 1, ok? Nós vamos também precisar do nosso caderno, porque nós vamos sim ter exercícios, certo? E nós também temos que entrar, né, nessa situação com muita vontade de aprender, certo? Então, estão aí as dicas. Eu também trabalhei a questão do roteiro de aula, onde vocês podem observar a questão aqui do roteiro de aula, certo? Então, nós temos aqui, ó, no roteiro de aula, temos uma reflexão, né, que a professora sempre coloca no quadro, certo? Temos o conteúdo que nós vamos trabalhar, certo? Algumas imagens já sinalizando, né, alguma coisa que possamos já discutir, lembrar sobre as aulas de geografia. E temos também aqui o tema principal da nossa aula, né, que é terra, noções de localização e movimentos, certo? Tem uma foto aqui muito, assim, tá, bonitinha, 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 né? E também o apoio, né? O abraço da escola, a escola que abraça essa ideia, né, do conhecimento cada vez mais evoluindo nas nossas vidas e cada vez mais ganha uma dimensão maior, que é a questão da tecnologia. Então, não ficamos para trás, vamos sempre andar rumo ao conhecimento lado a lado, uns com os outros. Eu espero contar com cada um de vocês, ok? Então, vamos lá para o nosso primeira observação aqui, né? Eu coloquei o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo uma situação que é uma situação atípica. E o que significa uma situação atípica? Então, a situação atípica é justamente aquela que não está no contexto da nossa organização. Seja ela a organização de casa, seja ela a organização social, seja ela a organização de saúde, seja ela o mundo em que nós vivemos. Mas daí eu penso, eu gostaria muito de ter um mundo melhor. É bom, né, gente? Muito bom, fabuloso, um mundo melhor. Mas o que é que me incomoda no mundo que eu posso mudar em mim? Já parou para pensar nisso? Eu acredito que você sim tenha parado para pensar nisso aí e vai sim tomar uma atitude diferente. A partir do momento em que nós voltarmos para a sala de aula, nós não seremos mais as mesmas pessoas. Seremos pessoas melhores. Mas por quê? Porque nós organizamos a ideia de que a alteração que eu quero no outro, ela precisa primeiro acontecer em mim. Certo? É uma frase de um ativista negro, né, que foi muito significativo para a nossa história social, certo? Seja a alteração que você deseja ver no mundo, né? Seja a alteração que você deseja ver no mundo. Então isso é muito bonito. É muito bonito eu criticar o outro, é muito bonito eu apontar o dedo para o outro. Mas se eu estou apontando o dedo para o outro, eu estou apontando 4 para mim. Então, será que a mudança que você quer ver no outro, você não está também tentando ter que fazer em você? Então, primeiro eu mudo o meu interior para eu poder mudar o mundo, tá ok? Então, vamos lá começar, tá certo? Então, seja a alteração que deseja ver no mundo. Mahatma Gandhi. Ok, gente? Vamos lá. É interessante, né, observar a questão de noção de localização. Então, quando nós pensamos na noção de localização, primeiramente falando a questão
De onde está esse conteúdo, professora Soraya? Né? O conteúdo ele se encontra na página 429, né? Onde você pode observar certo? Então, na página 429, você vai abrir o seu livro para poder acompanhar a aula, tá ok? Então, veja só, nós temos o tema da aula, orientação no espaço geográfico. Então, hoje nessa aula, nós vamos estar compreendendo como é que nós nos organizamos no espaço geográfico. Então, inicialmente, nós temos aqui, né, mudar a cor da canetinha, nós temos aqui os chamados pontos cardeais. Eu coloquei aqui ao lado um bloquinho, né, onde ele tem aí os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos intermediários. Então, nós temos aqui a chamada rosa dos ventos, né? Nessa rosa dos ventos, nós vamos observar primeiro, com mais ênfase, os 4 pontos cardeais. Nós temos norte, nós temos o sul, nós temos o leste e nós temos o oeste. Veja só, o aspecto importante da questão dos pontos cardeais é que foi utilizado para ajudar a localização do homem, né? Se eu estou em um determinado ponto, né, é uma obrigação de conhecimento meu saber me localizar. Mas, Soraya, né, como é que eu vou saber me localizar dentro de um espaço que eu não tenho um direcionamento, que eu não tenho uma bússola para me direcionar? Então, mas como é que será que os antigos eles se orientavam, né? Então, é muito interessante pensar nisso, é muito interessante refletir sobre isso. Isso são os questionamentos trazidos pela geografia. Pela geografia que passeia pela filosofia, que passeia pela geografia e que passeia também pelas ciências. Então, a geografia ela é uma ciência aplicada ao conhecimento também de outras ciências, que nos remete à questão da reflexão, que nos remete à questão do pensar, que nos remete à questão de observação e para que possamos também entender os fatos e fatores geográficos. Então, como eu falei para vocês, coloquei aqui alguns pontos onde você pode se direcionar, ou seja, esses pontos aqui eles são os primordiais, ou seja, eu tenho que saber ao menos os pontos principais: norte, sul, leste e oeste, certo? Então, nos pontos cardeais eu tenho norte, sul, leste e oeste. Nos pontos colaterais eu tenho nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. E nos pontos intermédios, que são chamados também pontos intermediários, nós temos nordeste, noroeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, nordeste, sudeste, oeste, sudoeste e oeste-noroeste. Então, mas professora, isso tudo vai cair para que a gente possa estudar? Vou pensar no seu caso. Tic-tac, tic-tac. Vamos lá. Passa adiante, né? E vamos verificar o que é que você vai aprender hoje, tá certo? Então, vamos aí prestar bem atenção, porque isso não é difícil, não é um assunto em que nós possamos colocar os obstáculos, ou seja, quando eu coloco um obstáculo que o assunto já é difícil, fica mais um pouquinho difícil de eu compreender, ok? Então, tá super fácil. Se eu estou à frente, eu estou ao norte. Se eu estou atrás, eu estou ao sul. Se eu estou à minha direita, eu estou ao leste. E se eu estou à minha esquerda, eu estou a oeste. Ok? Vamos lá? Então, vamos passar aí para o próximo ponto que pode ser observado durante essa aula. Veja, na liberdade da aula remota, né, eu trouxe aí um vídeo muito interessante para que vocês possam assistir, certo? E que vocês possam também, de maneira interativa, de maneira bem gostosa, poder refletir sobre o surgimento da bússola, que é um instrumento
de localização muito antigo utilizado, que ela também é conhecida como rosa dos ventos, só que ela é um produto, ou seja, um instrumento que ela é montada, imantada e com elementos magnéticos, ok? Mas isso aí vocês vão descobrir no vídeo. Vamos assistir e no caderno, né, com muita calma depois, ao rever a aula, você vai fazer uma anotação de quais foram os pontos no vídeo que te chamaram mais atenção. Tá ok? Fica ligadinho no vídeo. Bom, assistiram o vídeo? Ok. Fizeram alguma percepção já? Talvez. Então, vamos observar um pouco o que eu tenho para explicar para vocês. Tá certo? Então vamos lá. Veja só. Eu tenho aqui na figura do plano A, vamos lá? Figurinha do plano A, certo? Eu tenho o globo terrestre. E eu tenho ao redor dele, eu tenho elementos azuis e tenho elementos vermelhos, né? Lá no vídeo mostrou mais ou menos o que era que acontecia com isso daí, mas se a gente não compreender isso aí agora, lá na frente vai ter outra explicação bem legal que vai, ó, fechar, lacrar o nosso conhecimento, tá certo? Sobre esse fator aí. Na segunda imagem, eu tenho as chamadas coordenadas geográficas, né? Então, mais Soraya, o que são as coordenadas geográficas? Veja, na página do livro, certo? Na página do livro referente aí a página 432, certo? Página 432, certo? Estão falando sobre as coordenadas geográficas. E o que são as coordenadas geográficas? Nossa, deve ser um bicho de 7 cabeças. Deve ser algo transformador na minha vida. E é. Através de uma coordenada geográfica, no caso, é possível que eu chegue até o endereço da sua casa. E aí? Já pensou? Eu ligar para você, me passa aí a localização da sua casa. Né? Se eu peço aí, colega, Bruno, se eu peço aí, Laís, se eu peço aí, Pamela, se eu peço aí, Vitor, se eu peço aí, alguém que for, se eu peço o endereço da casa, como é que vocês acham que eu descubro onde é a casa de vocês? Será que meu telefone ele deve ter uma bola de cristal, ele deve ter um leitor de cristal que vai me dar a localização exata? Veja só o que acontece, pessoal. Essa primeira imagem aqui vai nos ajudar bastante nessa explicação que eu tenho para dar a vocês. Isso daqui ao redor da Terra, em órbita ao redor da Terra, são os chamados satélites. E para que servem os satélites? Os satélites hoje, eles servem como meio de localização, eles servem como meios de orientação, eles servem também como objetos de identificação dos países, né? Então, os satélites, eles são muito importantes para toda a humanidade, para a geopolítica, para a geografia social, para a geografia física. Por quê? É através de lá dos satélites que se tiram todas as fotinhas daqui da Terra, ok? Então, voltando à questão das coordenadas geográficas, as coordenadas geográficas, só para a gente ficar fixadinho na cabeça, que são linhas horizontais. Pá, se eu vejo lá no horizonte, eu vejo lá longe, eu vejo o horizonte, certo? Se eu vejo linhas verticais, eu também vejo coordenadas geográficas. Então, linhas horizontais, linhas verticais, certo? Essas linhas horizontais e linhas verticais, elas são linhas imaginárias que fazem o processo de identificação de qualquer ponto do território terrestre.
Então, nas linhas imaginárias paralelas, né? Paralelas, que são as orientais, certo? E eu tenho os meridianos, que são os horizontais. Então, eu tenho paralelos, linhas que cortam, né? Horizontalmente, certo? Pegando um ganchinho aí com o professor Salvo de matemática, né? Linhas horizontais, linhas verticais, ok? Se eu tenho uma linha vertical e eu tenho uma linha horizontal, eu formo uma figura geométrica, não é isso? Então, se eu pego aqui também, ó, essa figura aqui, vamos supor aqui, esse ponto principal aqui, ó, esse ponto que eu tô riscando aqui, ó, fazendo um rabisquinho aqui para vocês, certo? Se eu pego esse ponto aí, eu chamo ele de meridiano, certo? No caso, os meridianos, eles cortam os paralelos de um polo ao outro, ou seja, eu tenho aqui polo norte e eu tenho aqui polo sul. As linhas, elas vão cortar no caso, o globo terrestre em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Então, eu tenho aqui, ó, norte, deixa eu ver se vai dar certo. Aí, melhor que no quadro, né, gente? Norte e sul, ok? E aqui eu tenho polo norte e polo sul, ok? Deu para entender? Nas linhas paralelas, eu tenho a divisão do hemisfério norte e hemisfério sul. Nas linhas verticais, eu tenho a divisão do caso do globo terrestre, certo? Com a distanciamento entre um polo e outro, tá ok? Então, para que eu saiba, né, o polo norte e o polo sul, eu tenho que conhecer sobre meridianos, né? E lembrando, certo? Passar uma borrachinha aqui pra gente. Uhul! Olha que massa, gente! Que massa, que maravilha! Alô, adorei! Vamos lá. Então, para que eu também possa verificar a questão dos paralelos e meridianos, aí como é que isso ocorre, professora? Né? Vocês podem observar aqui também que existem alguns númerozinhos, tá certo? Então, cada linha dessa daqui corresponde a uma notificação, ou seja, a uma identificação. Aqui, cada polo cortante aqui, ele também corresponde a uma notificação, certo? E o principal meridiano do globo terrestre é o chamado meridiano de Greenwich. Vamos lá? Meridiano de Greenwich. Então, lá na página 432, eu tenho aqui falando sobre toda a historinha do meridiano de Greenwich, tá ok? Então, veja só, ele conta o seguinte: no dia 13 de outubro de 1884, o meridiano de Greenwich é definido como ponto de referência para a determinação de fusos horários. Na ocasião, definição das 25 maiores nações do globo se reuniram em Washington para tratar da padronização do tempo e estabelecimento de alguns parâmetros que deveriam ser adotados. No caso, tratar da padronização do tempo e alguns parâmetros que deveriam ser adotados a um único meridiano. Ou seja, quando eu tenho aqui, aqui embaixo, eu tenho o meridiano de ponto zero, né, até chegar ao outro ponto do meridiano, que vai chegar aqui em 180. Ok? Então, professora, mas isso aí está muito complicado para a gente entender aqui durante essa videoaula. Não está complicado não, tá certo? É só você prestar atenção, tanto na questão da aula, quanto na questão da explicação, a leitura do seu livro, né, que você sabe que é de suma importância, ou seja, é muito importante que você leia o seu livro, tá ok? Então, leitura se transforma em conhecimento. Quando eu não leio, eu apenas dou uma
opinião. E opinião não é fundada em conhecimento. Conhecimento eu tenho aqui, ó. Livro. Livro me traz conhecimento. Tá ok? Então, vamos lá. E, passando essa questão aí do meridiano de Greenwich, né? Ele também denominou a questão da lide, né? Que é, no caso, a estipulação da formulação dos fins dos dias, no caso do fim do dia e do começo desse dia, ou seja, da questão das horas, né? Então ele diz o seguinte aqui, ó: a lide foi estipulada por convenções internacionais para estabelecer o início e o final do dia, pois o avanço nesse meridiano de oeste para leste diminuirá um dia no sentido oposto. De leste para oeste aumenta um dia. Então, se eu tenho uma modificação de leste para oeste, eu tenho o aumento de um dia. Se eu tenho de oeste para leste, eu tenho o aumento de um dia. É bem interessante fazer essa observação, anotar bem no caderno, tá certo? Que isso vale como um ponto crucial de conhecimento, ou seja, muito importante de conhecimento, tá certo? Então, tem uma imagem aqui que vai mostrar para vocês, aí veja só. Se eu venho para cá, eu venho diminuindo. Se eu venho para cá, eu vou aumentando uma hora a cada dia. Se eu venho para cá, eu venho diminuindo uma hora em cada dia. Então, em cada mudança aí, eu vou ter mais ou menos de 1 a 3 horas ou 4 horas de diferença de horários. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Então, o que que a gente observa? Certo? Nós observamos o seguinte, que vamos também observando aqui. Gente, isso daí é uma coisa assim bem interessante, porque isso aí faz parte da nossa vida, ok? Então, esse elementozinho aqui, ó, esse elementozinho aqui, esse elementozinho aqui. O que é isso aqui, gente? Celular, né? Poderia ser um laptop. Laptop não, como é que chama aquele do... Gente, fugiu agora. Poderia ser um smartphone, poderia ser um tablet, né? Se eu colocasse lá, certo? Se eu colocasse lá o endereço da casa, vamos lá, de qualquer um de vocês aí, certo? A mocinha lá, iria me dar a direção corretinha. Por quê? Por conta do uso lá dos satélites. Então, a partir dos satélites, usa-se o chamado Sistema de Posicionamento Global. Veja que interessante. O homem é muito inteligente. Ele fez tudo para benefício e criação de suas obras. O homem só precisa amar mais. Não é isso, gente? Então, quando ele tiver mais amor, ele vai ter mais amor pelas coisas que ele cria. E as coisas criadas com amor remetem felicidade. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho o GPS, que é um sistema de posicionamento global. Certo? Então, o sistema de posicionamento global, ele foi utilizado inicialmente pelos serviços militares para trazer as questões das coordenadas geográficas. Por quê? Veja, era muito interessante para os militares que eles, por exemplo, vai de avião e você vai coordenada tal, você vai a leste 30 graus, a oeste 45, né? Na paralelo, no meridiano. Então, eles sabiam exatamente as posições geográficas que iriam chegar, ok? Então, vamos lá. O GPS ele serve para o sentido de toda orientação terrestre, no caso terrestre, aéreo, simultâneo, né? Ou seja, eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Se você me der o endereço da sua casa,
eu vou ver a fotinha da sua casa. Tá duvidando? Manda aí o endereço da tua casa para ver se eu não, na próxima aula, eu não mando uma fotinha da sua casa através do GPS, através ali do endereço que eu colocar. Vamos lá? Então, desafio feito, desafio lançado e eu tô aqui, ó, para cumprir o desafio, ok? Então, o sistema de posicionamento global, ele é simplesmente o GPS, aquele GPS em que nós colocamos lá a localização de onde nós queremos chegar e o ponto de chegada, ok? Então, o GPS, ele vem para justamente trazer as necessidades, atender às necessidades humanas, às necessidades institucionais de localização, tá ok? Falando sobre o GPS, aí eu tenho informação sobre o GPS também na página 434, certo? Por exemplo, nós temos uma constelação formada por 48 satélites, que envia constantemente sinais perpendiculares à Terra. Por que perpendicular? Ó, viram lá que ele parece um átomo, eles vão girando, um gira para o lado, outro gira para o outro, e nenhum se bate. Por quê? Porque eles estão dentro da órbita gravitacional da Terra. Então, além disso, no caso, essa posição que é necessária para atingir milhões e milhões de aparelhos que hoje são espalhados pelo planeta, os aparelhos receptores combinam os sinais de pelo menos 4 satélites, ou seja, quando eu faço uma ligação, pelo menos 4 satélites vão me dar a informação da ligação. E satélites, no caso, simultaneamente para determinar em que posição você se encontra. Então, olha que legal aqui, gente. Dá para ver aí? Dá para ver aqui. Ops, pronto, aí, ó. Então, você está num ponto e veja quantos satélites eles encontram o seu posicionamento. Legal, né, gente? E, veja só, para finalizar esta aula, tá certo? Eu espero, assim, que eu tenha sido clara, eu tenha sido objetiva. Eu sei que no momento de sala de aula a gente escreve, a gente debate, a gente conversa, vocês perguntam, certo? Às vezes eu brigo, né? Às vezes eu pego no pé, mas é assim mesmo, gente. Quando a gente ama, a gente cuida, viu? E veja só, tem outro videozinho bem legal para vocês, para entender um pouquinho a história dos satélites. Vamos lá, ver se a gente assistiu o vídeo. E aí, gostaram? Eu acho que vocês adoraram. Sinceramente, eu adoro quando tem vídeo que eu possa postar, que eu possa colocar, que eu possa enviar para que meus alunos assistam de maneira legal e interativa, tá certo? Mas é interessante a gente fazer uma análise do que nós observamos hoje, né? Então vamos relembrar o que nós aprendemos hoje. Aliás, vamos relembrar o que nós aprendemos nas aulas anteriores, que a geografia ela é a ciência que estuda todo espaço geográfico, seja ele o espaço construído pelo homem, ou seja ele o espaço construído, no caso, naturalmente, no caso, pela natureza, onde não há intervenção do homem. Certo? Nós sabemos também que a geografia ela perpassa por diversos fatores. Ela pode ser uma geografia política, ela pode ser uma geografia social. Nós sabemos também que a geografia ela passa a ser estudada desde as épocas mais antigas, né? Nós observamos os gregos, nós observamos os egípcios, nós observamos a geografia na Idade Média, na Idade Contemporânea e nós observamos a geografia hoje, certo? Aí, o que é importante para a gente observar hoje, na aula de hoje? Então, veja, eu coloquei alguns pontos aqui. Aí vocês vão assim, olé, quando eu disser. Ó, nós estudamos hoje sobre a importância de saber nos orientarmos no espaço e na Terra. Legal, né? Os pontos cardeais são de grande importância para a nossa localização, com certeza. Que existem ainda, além dos pontos cardeais, pontos intermediários e pontos colaterais, com toda certeza. Que os astros, anteriormente, né, quando não havia o sistema de localização, as pessoas se orientavam muito pelo Sol, onde o Sol nasce, onde o Sol se põe, né, a estrela polar, o conjuntinho lá das 5 estrelas, que são chamados o Cruzeiro do Sul,
certo? Aprendemos quem foram os inventores da bússola através lá dos vídeos, né? Os chineses, certo? E observamos a questão dos paralelos e meridianos e as coordenadas que são, no caso, as coordenadas geográficas, que eles são de suma importância para toda a localização do planeta. Ufa. Acredito que aprendemos muito hoje, certo? Então agora é hora de exercitar, tá certo? Durante o processo, certo? Ou seja, durante essa contextualização que a gente está fazendo aqui, vocês também vão trabalhar, né? Vocês vão, além de assistir essa aula, vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão copiar o exercício, colocar a data de hoje, certo? Para que a gente possa tirar as dúvidas. Lembrando bem, pessoal, não esqueça de dar lá o presente, né, quando estiver assistindo o vídeo, para que eu saiba que você assistiu a minha aula, viu? Porque se você não assistiu a minha aula, eu vou ficar muito triste mesmo, né? Mas se você assistiu a minha aula e você fez todas as anotações legais e que você construiu, que você chamou a galera para ver o vídeo em casa, né? Os vídeos que foram mostrados na aula, eu vou ficar, ó, super feliz e com a sensação do meu dever cumprido por cada um de vocês em casa, tá certo? Então, depois desse slide aí, tem uma atividade para casa, tá certo? Então, ó, deixa eu só passar, tá bom? Para a atividade. O exercício é no caderno, tá certo? Você vai copiar primeiro o exercício, no caso, o segundo, terceiro e quarto. Lembrando que todo o exercício é realizado com pesquisa no seu livro, tá certo? Não existe a atividade feita, eu vou fazer da minha cabeça. Não é que na sua cabeça não tenha nada, porque agora deve ter ficado uma plantinha aí, uma sementinha plantada aí da geografia. Mas onde é que está o conhecimento? No livro, né? No livro. Então, vamos procurar o nosso livro para que nós possamos ter o real conhecimento, tá certo? E que possamos, como é que eu posso dizer, responder às nossas questões com segurança e com certeza. Espero vocês na próxima aula para organizarmos as correções e aprender cada vez mais. Um abraço, fica com Deus, se cuida e até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver os movimentos da Terra e do planeta. Sinistro, viu sim? E a última reflexão aí pra gente é bem parecida com vocês, assim, a tartaruguinha, né? Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, engatinhe. Mas o que quer que você faça, continue seguindo em frente de qualquer jeito, porque existe uma força maior que está ali, ó, impulsionando vocês, tá certo? Uma frase de Martin Luther King, que foi um pastor batista, né? E um ativista dos direitos civis dos negros, né? E que foi muito importante para a nossa história. Marcelo, tô pegando carona na tua, tá? Um abração. Fiquem com Deus e boas aulas para vocês, tá certo? Aproveitem bastante o momento.